Olá meninas, assim como as minhas amigas, hoje eu vou falar um pouquinho da minha vida sentimental para vocês. Como algumas já sabem, eu fui levantada obreira muito nova, com 14 anos. E eu não me preocupava muito com a minha vida sentimental, sempre me achei muito nova, minha preocupação era a obra de Deus, só que eu tinha algo dentro de mim, que era a minha fé. Eu queria namorar, noivar e casar. Então, toda vez que eu me interessava por alguém, eu pedia direção para Deus, pedia para Deus me mostrar se aquela pessoa era ou não a pessoa certa. E Deus, ele sempre me mostrava alguma atitude, alguma coisa que não era aquilo que eu queria. Primeiro porque eu queria fazer a obra de Deus no altar, então eu queria alguém que também tivesse o mesmo objetivo. E segundo, por causa do caráter. Muitas vezes a pessoa que eu me interessava mostrava um caráter que não era um caráter de Deus. Então eu não ia pelo sentimento, eu ia pela razão e sabia que não ia dar certo e cortava aquele sentimento. E os anos foram se passando, né? Até que eu me interessei por um pastor que chegou na minha igreja. Porque, como eu já disse, meu objetivo era fazer a obra no altar. E como a maioria de vocês que quer fazer a obra no altar, a gente sempre acha que Deus ele vai enviar um pastor, que vai vir na nossa igreja e que vai se interessar pela gente e que vai dar tudo certo. Mas esse não foi o meu caso. Eu me interessei por esse pastor, eu comecei a orar com ele e sem mais sem menos ele simplesmente começou a namorar com outra obreira e sem nem sequer me avisar. E aquilo para mim foi uma decepção muito grande, porque além de eu gostar dele, eu via ele como um homem de Deus. Então, mais uma vez, Deus me mostrou que não era a pessoa certa, até pela falta de caráter dele, de não ter me comunicado, né? E eu me lembro que era uma fogueira santa de Israel e faltavam poucos dias para eu cumprir meu voto. Já estava o pedido pronto, tudo certinho. E eu rasguei aquele pedido e subi no altar com um objetivo, que eu ia descer de lá sem gostar mais daquela pessoa, mas que a próxima que eu gostasse seria para namorar, noivar e casar. E os anos foram se passando e nada foi acontecendo, nunca mais eu me interessei por ninguém, até que o meu marido chegou na igreja, né? Então eu acompanhei ele a conversão, ele no Força Jovem, a evangelização, todo o processo de conversão dele. Só que mesmo gostando dele, a gente ficou 1 ano e meio mais ou menos sem conversar, porque o pastor da minha igreja falou assim: olha, não quero que você converse com ele, tenha contato com ele, se eu souber você sai de obreira, então você tem que escolher. E óbvio que eu escolhi fazer a obra de Deus. Então a gente passou 1 ano e meio mal falando bom dia, boa tarde, boa noite, por obediência a que o homem de Deus nos orientou. E depois desse 1 ano e meio, mudou o pastor da minha igreja. E o outro pastor que veio já teve outra visão. Que na verdade não é que ele teve outra visão, é que o outro anterior viu que não era a hora, porque meu marido tinha pouco tempo de igreja, eu já era obreira há 8 anos, então o próprio Espírito Santo mostrou para ele que não ia dar certo se a gente namorasse naquele momento. E o outro motivo é o fato de eu querer fazer a obra no altar e eu não entendia como eu vou namorar uma pessoa que nem sequer é obreiro, e como que eu vou chegar até o altar. E esse pastor que veio falou para mim assim: olha, mas se você é uma mulher de Deus e você tem visto nele caráter, que ele é um homem de Deus, você vai ajudar ele, você vai cuidar dele, você vai fazer dele um homem de Deus. E eu obedeci aquilo que o pastor falou, eu já me interessava por ele, né? A gente já se gostava e a gente começou a namorar. Então eu namorei com meu marido, eu sendo obreira e ele do grupo jovem, por 7 meses. Até o dia que nós ficamos noivos e ele foi levantado a obreiro depois disso. E a gente, logo em seguida, ele foi chamado para fazer a obra de Deus no altar. Então foi mais uma forma que Deus me mostrar que era a pessoa certa. Porque o meu objetivo sempre foi esse.
E eu comecei a namorar com ele nem sequer era obreiro. Então muitas pessoas me criticavam, falavam que eu tinha mudado a minha visão, mandava eu vigiar, porque era o diabo para me derrubar. Muitas palavras negativas, né? Mas eu via o caráter dele e via que ele era temente, que ele era nascido de Deus, que é o mais importante. E por isso eu segui em frente, até o dia dele ser chamado para o altar. Mas essa parte eu não vou falar para vocês, porque vai ficar no próximo vídeo que a gente vai falar sobre esse tema. Mas o que eu queria falar para vocês é que às vezes a gente cria algo na nossa mente e a gente não deixa Deus agir. A gente acha que vai ser do nosso jeito. Porque eu achava que Deus ia enviar um pastor e que ele ia gostar de mim e que eu ia casar e que ia embora para outro país, como a maioria de vocês pensam. Mas Deus fez totalmente ao contrário. Deus fez eu esperar 1 ano e meio para namorar, Deus fez eu namorar com ele sem ele ser obreiro e hoje nós estamos aqui no altar. Então, você tem que entender que a sua vida sentimental, em primeiro lugar, ela tem que estar na mão de Deus. Você tem que confiar que Deus tem um plano para você. Você não pode seguir as suas emoções e as suas vontades, porque senão Deus ele não consegue agir. E às vezes Deus até coloca a pessoa no seu caminho, mas você não enxerga porque você está focado naquilo que você quer e não aquilo que Deus quer. Então, medite em cada um dos testemunhos que a gente está falando e eu tenho certeza que um deles vai se encaixar naquilo que você está passando ou naquilo que você já passou e você vai tirar muitas lições desses testemunhos. Então, até o próximo vídeo e um beijinho para vocês. Tchau!